Esse aqui é um estojo da Cretacolor, Brilliance Cretacolor, estojo de Mega Color Pencils, 36 cores, feito na Áustria. Vamos abrir aqui. Uau, olha essa latinha. Uau, adoro essas coisas. Quem não gosta? Aqui o estojo aberto. Tem uns encartezinhos aqui da Cretacolor, falando de todos os materiais aqui, aparentemente deles. Depois eu vou ler com mais calma. E aqui falando sobre esse lápis, esse Mega Color Pencils, bem bonito, bem legal. Vou pegar alguns aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um Moss Green Dark, parece bem legal. Tem, acho que a mina é bem grossa, né? Esse daqui, olha que verde legal. Grass Green, Olive Green Dark, uau, vários verdes. Leaf Green, e tem vários azuis também, quero testá-los. Aliás, vou testar agora mesmo no trabalho. Aqui esse é um ultramarinho, bem bonito, hein? Bem bonito. Violet, várias cores interessantes. Ochre, olha, Ochre Dark, Ochre Light, Ivory, as cores bem úteis aí, principalmente para o desenho de arquitetura. English Red, Chestnut Brown, Amber, Black. Esse aqui deve ser um cinza, Dark Gray. Bem bonito, né? Vamos testar agora. Esse é um estudo para um desenho que eu vou fazer, que servirá para um mural. Depois, então eu vou... O cliente quer ver, fazer para além desse sketch de cor, né? Então isso aqui é um estudo que eu vou fazer, é um desenho que eu estou desenvolvendo, que vai depois virar um painel, que não vai ser executado por mim, mas o desenho servirá como modelo para esse painel. Então eu fiz esse sketch, esse primeiro esboço, e agora o cliente quer ver esse sketch com cor, né? Então aí, para ele dar uma aprovação, fazer a aprovação final, e aí para eu partir para a obra final, que será um pouco maior, né? Então, vamos lá. Vou fazer um desenho rápido e levinho aqui, né? Mais para sentir aí um pouquinho como é que ficam as cores. Inclusive vou testar aqui algumas. Bonito esse olive. Deixa eu ver esse grass green. Esse moss green. Eu acho que isso aqui pode entrar na grama já. Isso aqui é uma impressão, né? Então, por isso que eu estou podendo pintar em cima do grafite. Porque é uma impressão. Se fosse o original, não poderia fazer isso, porque ia acabar sujando, né, o desenho. O grafite ia sujar todo o lápis de cor, né? Então, não é muito adequado fazer isso sobre o grafite, né? Misturar lápis de cor e grafite, quero dizer, né? Então aqui a facilidade é como o desenho de grafite já resolveu um pouco os valores tonais, né? As luzes e sombras. Então esse trabalho aqui é mais rápido, é só para tingir um pouquinho, né? O desenho com cor. E eu estou passando esse mesmo verde aqui em diversas áreas aí do desenho, né? Inclusive nessa área de matas aqui. Aí daria uma unidade. Esse pedacinho de árvore que aparece aqui é mais para fazer um contraponto, né, com as costas do cavalo aqui, a cabeça do cavalo, né. Vou pôr um pouquinho desse verde aqui também. Bem levinho, não precisa exagerar muito. Vou misturar agora um pouco desse Olive Dark aqui, só para queimar um pouquinho desse verde, deixar ele um pouquinho mais apagadinho em alguns momentos.
vou abrir a referência do último trabalho que eu fiz, que foi um outro mural, para perceber aqui as cores, os verdes que eu utilizei, que eram razoavelmente saturados. Eu acho que por aqui mais saturado que isso. Esse verde lá atrás pode estar mais atenuado, né? Mais atenuadinho, mas sem perder muito do matiz. Manter um pouquinho esse matiz, né? Vou testar esse Moss Green Light. Chegar um pouquinho na saturação um pouquinho mais intensa aqui. Somente nesse primeiro plano, né? O desenho final vai ser um desenho com marcadores e lápis de cor. Esse não vai ser uma aquarela, não. Vai ser um desenho com marcadores e lápis de cor. Lápis bem gostoso, achei bem macio, bem gostoso de trabalhar. O fato dele ser mais largo, né, também é bom, porque à medida que a gente vai trabalhando muito, né, com frequência e ao longo do tempo, essa pegada aqui, né, ela pode causar pode causar dores no braço, né? Tem tendinite, como já aconteceu comigo no passado. Então o fato dele ser grosso, assim, é interessante, né? Nesse sentido. Talvez a pegada fique um pouco mais larga, não tão fina, né? Isso pode ser interessante. Vou misturar aqui um pouquinho desse ultramarinho lá atrás. Eu acho que ele é um pouquinho forte para esse momento. Vou pegar alguma coisa mais suave, como esse Blue Violet. Interessante esse Blue Violet. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais distante, essa mata que está aqui atrás, né? Passa aqui atrás dessa árvore também. Ele parece que mistura bem o lápis. Então estou misturando as duas cores aqui, né? E tá respondendo bem, assim. Tá misturando bem, sem patinar, né? Criar uma pátina, assim, né? Que fica difícil de misturar. Também eu estou pintando bem leve, né? Essa aqui que é a dica também. O lápis de cor tem que começar bem levinho, né? Para não impregnar, né, o papel com o pigmento, né? E aí gerar aí uma dificuldade de fazer misturas, né? Esses dois contrapontos são importantes, como eu falei, aqui também perto do nariz, aqui, né, nessa área da cabeça do cavalo, né? Mas a minha referência lá, ela tem um pouco mais, acho que talvez essa cor aqui, vou trazer aqui um pouquinho mais para dentro, deixa eu ver se tá dentro do quadro aqui, tá, essa cor aqui é um turquoise dark, linda essa cor, emerald green, olha aqui, que cor bonita. Eu acho que o turquoise vai ser até melhor aqui. Eu quero dar uma azulada maior nessa área aqui do fundo. Deixa um pouquinho mais distante. Eu estou tentando me aproximar, eu estou olhando uma referência aqui do lado do primeiro trabalho que eu fiz para eles, né? Que vai ter marcador.
Então estou tentando fazer um trabalho mais próximo, né, do que foi realizado antes. Esse é o segundo trabalho para esse cliente, né? Olha, acho que isso aqui está funcionando bem por enquanto. Aqui fica uma certa névoazinha aqui que indica uma transição, né? Se possível, se eu conseguir fazer esse efeito, uma transição de terreno, como se o terreno a partir desse ponto caísse lá para trás, né? Então aqui fica um pouco mais esbranquiçado, algo parecido. Quando a gente ampliar, claro, vai dar para ver isso melhor. E eu vou entrar agora com um verde nessa árvore aqui, um pouquinho mais baixo. Ele deveria ser um pouquinho mais para o azul, não tanto para o amarelo, mas eu acho que com esse grass green, acho que ele é meio claro, mas é bonito, hein? Deixa eu ver esse leaf green. Eu acho que esse grass green vai funcionar. E aí depois eu posso misturar, reduzir, né, baixar esse valor com outra cor. Aí pode ser um ultramarinho, ou pode ser, se eu quiser esfriar, né, um ultramarinho. Se eu quiser esquentar um pouco essa cor, pode ser um marrom escuro, né, um amber. Pode ter uma mistura também, um pouquinho, áreas aqui mais quentes. Eu acho que ficou até interessante que eu testei aqui o Olive Dark, né? E ficou até interessante essa mistura aqui. Achou mais rica a cor, né? Então aqui só para sentir um pouco do valor tonal, né? Um pouquinho mais escuro, as bordas mais irregulares. Lembrando que isso é só um estudo, né? No trabalho final. Bem gostoso o lápis mesmo, bem gostoso trabalhar com ele, muito macio, achei muito macio. Eu gosto de lápis assim, bem macio. Temos uma visita aqui agora, chegando aqui pela direita, cheirando os lápis. Aqui um pouquinho mais de verde para não ficar esse vazio. Umas folhas um pouco aqui mais desgarradas, né? Soltas aqui. E aqui pode ter um pouquinho mais de intensidade também. Olha como ele mistura legal assim, dá pra conseguindo escurecer bem esse valor tonal, né? Primeira vez que eu mexo com esses lápis mesmo. Eu abri a caixa agora. Talvez aqui depois do cavalo, né? Pode ter aparecer alguma coisinha aqui. Depois que ampliar eu vou estudar melhor isso. Um pouquinho mais de densidade, né, no preenchimento, e eu acho que essa densidade está sendo relativamente fácil de obter, né, porque o lápis está misturando bem. Um pouquinho mais intenso aqui. Sombrinha aqui do cavalo, sombrinha aqui da árvore, né, dessa folhagem que está aqui. Essa sombra inclusive pode chegar até o limite, ali o limite do declive do terreno,
para enfatizar essa diferença tonal. Tem alguma coisinha aqui atrás. Uma sombra, fiz uma sombra mais alongada, né, do cavalo. E esse cavalo aqui também pode gerar uma sombra, vai gerar uma sombra aqui no chão, né, próximo a ele. Pode ser uma sombra mais diluída, né, mais difusa, porque a gente não quer assim competir com... A sombra não deve competir com o objeto, né, no caso o cavalo. Nesse contexto, né, nesse contexto. E aí vou colocar aqui eu fiz um céuzinho, um azul Delft Blue. Olha que belo azul para céu, hein? E Light Blue. Os dois bem bonitos. O meu outro desenho tá mais para isso. Então vou entrar com esse azul aqui. Eu acho que eu fiz até com pastel o outro desenho. E aí depois misturei o lápis de cor por cima também, para que o desenho final também tivesse esse riscadinho, né, do lápis. Que mudei o lápis de cor para só incrementar um pouquinho os valores tonais aqui em cima, né, na parte de cima do céu, um pouquinho mais escuro que a base. E aí eu usei, ao invés de adensar, escurecer o primeiro lápis, que era o azul claro, eu estou usando esse lápis já mais escurinho aqui. Então a mescla, né, das duas cores é sempre interessante, né? Mais ou menos isso, né? Aí dá pra passar aqui uma alisadinha aqui. Por fim, eu usei esse dark green aqui, dark olive. Eu vou só misturar um pouco, já que eu coloquei antes. Brincar um pouquinho com esse verde, né? Acho que para um estudo que vai avançando, né, que começa com desenho a grafite, estudando a composição, a árvore e tal, a posição do cavalo, entrando na cena, né, esse recorte, a paisagem, o segundo cavalo, um pouco mais distante para dar profundidade para o desenho, né? Eu acho que para efeito de estudo, aqui um pouquinho de azul aqui no meio, ó, tá interessante. Só trazer um pouquinho de... Deixa eu ver se... Esse marrom aqui. Esse é um amber, bem bonito também. Temos aqui um ocre dark. Ah, que bonito. Ele é bastante saturado. Vou usar esse amber aqui. Se colocar aqui uma menção aqui de cor em alguns galhos, né? Só para trazer um pouquinho de vida aqui e parecer que o trabalho transcorreu no desenho todo, né? Não só em algumas áreas. Mesmo que isso aqui vai ficar mais escuro no trabalho final, né? Essa árvore, mais escuro e mais mais integrado, né, com o restante. Eu acho que esses valores podem serem mais escurecidos um pouquinho
Os verdes também no trabalho final dessa árvore, né? Então isso daqui vai chegar num valor um pouquinho mais baixo ainda, né? Somente pode ser aqui em cima. Essa cor mistura super bem. Esse amber mistura super bem aqui. Olha como consegue escurecer aqueles verdes ali. E esses cavalos, vou colocar só uma corzinha. Esse daqui, segundo minha referência, é onde que eu vi aqui esse ocre light. Ele tem um pouco disso, assim. Muito clarinho, muito suave, né? Ele tem as pernas mais escurinhas. Acho que é o amber de novo, né? O rabo também mais escuro, a crina. Muito bem, e esse outro cavalo aqui, vou olhar a referência aqui no computador. Ele é branco, né? Esse cavalo, ele vai ser branco. Mas ele vai ter aqui algumas tonalidades, né? Aqui para não ficar um cinza soga do grafite, né? Dá uma direçãozinha aqui, né? E no olho. Mas ele tem um cinza aqui, tem um pouquinho de marrom aqui e um pouquinho de ocre também nessa área, essas sombras. Enfim, esse trabalho vai ser bem elaborado na hora de ampliar, né? Aqui tem uma sombra bem acentuada. E ele tem uns cinzas bem frios aqui, né? E vai ter uns cinzas bem frios. O recorte da orelha ali vai ficar bonitinho, né, no trabalho final. E aí, esse índigo, vamos ver esse índigo, bem bonito. Bem bonito, mas eu acho que eu vou usar o ultramarinho. Esse tem tem um Prussian Blue ali também. Bem bonito. Eu acho que esse aqui é um pouquinho mais neutro. Então esse aqui vai ser um cinza, né? Mas um cinza obtido através de mistura, né? Do marrom com um azul assim. Mas o princípio que a gente usa na aquarela, né? Aqui tem um arredondado aqui da cabeça. Essas manchas são relativamente escuras. O olho será o ponto mais escuro do trabalho, né? Vai ser bem escurão, bem preto. Mas tem que fazer com isso ampliado, né? Aqui tem uma curva aqui. Forma uma marca aqui razoavelmente relevante, assim, acentuada, né?
Essa sombra pode ser um pouquinho mais fria. As sombras, né, em geral, um pouquinho mais frias, mais azuladinhas. Realmente, então, para a gente encerrar esse vídeo, uma coisa bem interessante sobre esse lápis. Claro que essa avaliação também, né, de material se dá ao longo do tempo, né, com outros desafios, né, outros trabalhos e tal. Mas por hora, né, esse pequeno estudinho aqui, né, eu achei o lápis bem gostoso de trabalhar, com uma ponta super macia, bem macia mesmo, e ele mistura muito bem, sem deixar a superfície oleosa, né, aquela coisa que é difícil depois de mexer. Então eu estou conseguindo obter uns valores tonais razoavelmente escuros aqui, sem que isso aconteça, né? E isso é muito, muito interessante, né? Aqui uns galhozinhos apenas um pouquinho mais escuros, um pouquinho mais azul, para deixar um pouquinho mais... a cor um pouquinho mais rica, né? Aqui o galho passa na frente daquelas árvores lá atrás, mas também tem umas folhagens aqui. Isso aqui vai precisar ser melhor detalhado, resolvido na hora de ampliar o desenho, né? Que é o próximo passo. Aqui tem um galho também que passa aqui por baixo. Pode estar aparecendo aqui. E aqui algumas folhagens também, aqui em primeiro plano, né? Na verdade está no plano intermediário, né? Primeiro plano esse cavalo, segundo plano esse cavalo e a árvore, né? Talvez a árvore um tiquinho mais para frente que esse segundo cavalo. Depois a gente tem essa mudança do aclive do terreno, né? Aqui, ou declive no caso, com uma mata, um topo de uma mata, né? Que organiza, que cria um fundo para esse cavalo, né? Para ele ficar emoldurado.